Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, um programa que vai te conectar aí com a realidade do mundo dos negócios e do empreendedorismo. Esse é o Pulso Empreendedor aqui na RC7. Claro, você também nos acompanha pelo YouTube, pelas redes sociais, no Spotify você pode nos acompanhar e claro, sempre aqui na rádio a gente está junto aí contigo para trazer informação, para se conectar contigo também, para que você também traga suas sugestões e interaja com a gente. Aproveita que você está aí conosco, ativa o sininho das notificações, curte aí o nosso programa e participa, né? Dá suas sugestões e quem sabe as tuas dicas, as tuas sugestões viram um programa aqui no Pulso, como já aconteceu, inclusive é o desafio desse ano, que você traga também a tua história aqui para o Pulso Empreendedor. No Pulso de hoje eu vou conversar com um amigo meu de muito tempo aqui, é um fera, um cara que está conectado com o mundo todo aí, atua com marketing, com branding, tem conhecimento aí também artístico e de outras coisas também que ele vai falar depois. Mas antes de apresentar ele, eu vou apresentar rapidinho aqui os parceiros que estão conosco aqui no Pulso Empreendedor. A gente tem a dica de gestão sempre com a BeMind. A BeMind tem uma equipe completa que faz a terceirização dos processos administrativos do seu negócio. Com isso, você pode se ocupar daquele core business, né, do foco do teu negócio lá e deixa essas atividades burocráticas, contas a pagar, boletos com a BeMind. O custo disso fica bem mais em conta do que você contratar toda uma equipe, treinar e preparar para fazer essas ações. Então você consegue ter essas rotinas administrativas na mão da BeMind, também consegue ter isso unido com uma boa contabilidade que a BeMind também faz para você, te dá a informação precisa para você tomar aí as ações no teu negócio. Você encontra a BeMind no 49999370001 e também encontra no @BeMind Soluções. Conosco também aqui, tecnologia, sempre digo que o nosso estúdio é turbinado de tecnologia, você não enxerga, mas você que está nos ouvindo, está nos acompanhando, sabe que para essa informação chegar em você, tem uma internet de muita qualidade aqui, que é da AT Plus, e além disso a gente tem um grande parceiro que também ajuda a estruturar aqui no Pulso Empreendedor e aí no seu negócio a tecnologia da sua empresa. Com tecnologia em nuvem, com segurança de dados, com soluções de PABX virtual e várias outras coisas que vão te ajudar a digitalizar o seu negócio e entrar aí nessa nova era, né, muito conectado com o seu cliente, pensando em ações também de relacionamento com ele através desses meios digitais. A T Plus está sempre aí com a gente, sempre contigo aí no Pulso também. Você encontra eles no 49 30 18 21 45. Conosco também a Nipur Finance, na dica de investimento. Tivemos um programa muito legal com a Shayla Buco, com a Aline também, com a Aline Valério, muito legal falando sobre investimentos e te dá um panorama bem legal de como você pode fazer para turbinar aí os seus investimentos, seja pessoa física ou pessoa jurídica. A Nipur trouxe alguns prêmios aí para Santa Catarina, né, como o melhor escritório para atendimento à pessoa jurídica, mas além disso também nas várias outras áreas em que ela atua aí, foi premiada aí recentemente no evento B2B. Bem legal aí as informações, mas eu vou deixar essa para o programa da Nipur, você escuta ali. E se você quer construir uma boa carteira de investimentos, você pode contar com a equipe de investimentos, os assessores e toda a equipe aí do escritório da Nipur Finance, que atua junto com a XP Investimentos. Você encontra aí a Nipur no 49999568641 e também no @Nipur Finance. Mas deixa eu apresentar agora então o convidado de hoje. Eu estou aqui com o meu amigo aqui, cara, fizemos até faculdade junto aí por um período, né? Cara muito legal, é lagiano também. E a gente tem aí alguns momentos aí de conexão ao longo da história. Eu fico muito feliz de poder receber aqui o Antônio Jader Marques, né? Ele atua aí na área de marketing, é um profissional renomado aí, tem contato com empresas no mundo todo, já atuou em vários países, atua com storytelling, é apaixonado aí também por tecnologias emergentes, né? Também é um cara que tem um lado artístico, vamos dizer assim, né? Eu lembro muito bem disso, um lado artístico bem especial, vamos dizer assim, e tem uma experiência ampla aí com marcas, com negócios, com business, e a gente vai falar um pouquinho sobre a jornada e, claro, um pouquinho também sobre as empresas e os negócios. Bem-vindo ao Pulso, Antônio. Obrigado, Malek. Satisfação enorme estar aqui no programa com você. Você sempre na vanguarda aí do
do Zeitgeist, do espírito da nossa época aqui na nossa região, em Lages, né? E esse programa eu sei que é fruto também dessa proatividade, dessa tua atuação. Então, muito feliz em estar aqui contigo. Saudações também aos nossos ouvintes e telespectadores. Muito legal, Antônio. Muito bacana. Obrigado aí. Fico lisonjeado aí com o que você está falando. E, de fato, a gente tem buscado, sabe, fazer uma coisa diferente com o Pulso, mas eu quero ouvir agora um pouco da tua história, quero ouvir um pouquinho da tua jornada, como que você começou, né? O que que você estudou e como é que você chegou aonde você está hoje, que é essa tua conexão aí com o mundo todo, bem dizer, com startups, com grandes empresas, né? Vamos trazer para o ouvinte um pouquinho dessa tua experiência aí. Claro, vai ser um prazer compartilhar. Como você trouxe já, né? Antes de mais nada, no meu coração, eu me considero um artista, né? Entre as diversas possibilidades aí que hoje a gente pode determinar, né, da minha atuação profissional, mas tudo começou com esse fogo, com essa chama artística no peito, né? Desde muito cedo, desde criança, já desenhava, né? E na época de colégio, que inclusive estudei em Lages aqui nos primeiros anos, né? Até os meus 15 anos de idade, eu era aquele que desenhava todo mundo, os colegas, nas viagens também, fazia caricatura. No convite de formatura da 8ª série do Sigma, desenhei a turma inteira, Que legal. o que é muito legal por um lado, mas arriscado por outro, né? Você corre o risco de deixar alguns amigos chateados, mas sempre me vi como um artista, é como eu gosto de me expressar, né? E as artes, né? Como vocês bem sabem, é um campo muito amplo, né? Então, ela dá esse espaço para que a gente possa se manifestar de diferentes maneiras, através das criações visuais, musicais, sonoras, palavras, né? E eu diria que nas artes visuais e sonoras é onde eu sempre me encontrei, né? Com mais naturalidade. E aí, frente a isso, na época de decidir, né? O meu caminho e minha carreira, eu procurei conciliar, né? Uma estabilidade profissional também, né? Um campo que me chamasse, que me magnetizasse para exercer, né? E para servir os meus talentos, e ao mesmo tempo sem sufocar o meu lado artístico. E aí, frente a isso, a minha primeira opção foi arquitetura e urbanismo, a qual nós estudamos juntos, né? Na Univale, creio que 2001, se eu não me engano. 2001 nós ingressamos lá, isso aí. Revelou nossa idade agora. É verdade. Mas acho que isso ia ser inevitável, de qualquer forma, né? Porque As câmeras não mentem. é verdade, tem isso também. E, afinal, já são mais de 16 anos atuando aí no campo da comunicação social, publicidade e marketing. E aí o ouvinte não deve estar entendendo, né? Como assim arquitetura e marketing, eu ia te né? perguntar, depois da arquitetura ali, eu lembro que você teve um período, e até via você, né, na universidade com grande talento para aquilo, porque a arquitetura é uma das grandes artes, né? Sim. Embora hoje as tecnologias e a forma como as coisas acontecem acabe levando a arquitetura, às vezes, para um papel secundário na construção civil, e as coisas são muito pré-fabricadas, muito montadas, muito industriais, e às vezes não tanto artísticas, né? Às vezes se perde um pouco esse caráter, mas eu lembro que você tinha sempre esse talento e essa vocação também para aquilo, e você mudou, né? Você mudou de universidade. O que você foi buscar, Antônio? Foi. O que acontece? Anos depois eu descobri que, não sei se ainda hoje é assim, mas a Univale, na nossa época, era o curso no Brasil de arquitetura que mais se conciliava com engenharia. Então, quando a gente começou a ir para matemática 3, estatística 4 e aquelas contas mais avançadas, eu realmente senti que não estava ressoando comigo, né? Por ser criativo, Certo. hemisfério direito aí, né? Da Predomina. criatividade, sim. Na hora que eu me vi ali, né, tendo que fazer contas avançadíssimas, realmente não é o que me faz vibrar, né? E aí eu reconsiderei a rota ali naquele momento e mudei para comunicação social, com foco em marketing e publicidade, onde eu me formei em Curitiba, na Legal, Universidade Positivo, legal. na época Unicamp, né? E é uma universidade que também já está bem conectada com o mercado também, né, Antônio? Até porque Curitiba já tem também um desenvolvimento maior dessa área, talvez, do que na época ali, né? A própria Univale em Balneário, ou Itajaí, a região ali onde a gente estava. Sim. O que isso te possibilitou também em termos de conexão com o mercado, né? De estar num centro, numa capital, que também
é de vanguarda em vários aspectos de negócios, né? Como Sim. que você foi se conectando também com os negócios? Porque às vezes as pessoas separam um pouco, né? O artístico do lado profissional, vamos dizer, né? E Uhum. muita gente opta pela questão artística, talvez como um hobby, como um lazer, e você falou uma coisa que eu achei interessante, que é tentar conciliar, né? Aquilo que você tem dentro do coração, né? Que você é talentoso, mas também conciliou com a parte técnica, com o desenvolvimento disso para a vida e para os negócios, né? Então você consegue aplicar hoje tudo isso e ajudar as empresas, né? Ajudar as marcas também a criarem os seus projetos, suas, né? A sua comunicação com o mercado, e você acabou indo muito para essa área também de negócios, né? Como que lá em Curitiba isso também te ajudou a conectar aí com essas coisas? Excelente pergunta. Depois quero voltar pro tema do que faz vibrar o coração, né? Dentro da nossa jornada profissional, porque eu acho que é muito importante. Mas respondendo a tua pergunta sobre como Curitiba é, atuou, né, nesse momento em relação à minha jornada e minhas escolhas, eu acredito que atuou de uma forma muito enriquecedora, né? Atualmente, desde aquela época, né, eu consigo ver Curitiba como provavelmente a capital aqui do Sul mais forte nessa questão cultural, né? Uhum, Então, te abre muito leque para diferentes experiências, para diferentes trocas, numa frequência bastante elevada, né? uhum, Isso com as pessoas que fazem parte do teu dia a dia, né? Naturalmente, de diferentes campos, mas também com os professores da instituição, né? Todos referências, assim como já tendo oportunidade de trabalhar no meio, atuar no meio. Então, durante a faculdade, nos primeiros anos, eu tive a oportunidade de fazer um estágio ainda em Nova York, olha que legal. numa multinacional de resseguros, então atuei no departamento de marketing deles, e aí isso por si só já expandiu bastante também, né, Aham. a minha consciência em relação ao mercado e atuação. Então voltei para Curitiba já com essa base, com essa referência, e aí foi muito interessante porque nessa época eu comecei em paralelo à faculdade, aos estudos, eu comecei a tocar como DJ, né? E Eu lembrei disso agora que você falou, é verdade. Você tocou como DJ mesmo. atuei profissionalmente por uns 10 anos, quando a música eletrônica ainda não era Ah, o que é hoje, né? Hoje, eu acho que a música eletrônica é basicamente o que era dance music na nossa época, né? certo, certo. Tá mais popularizado, mas naquela época era um som, como a gente fala, mais underground, O que não que era era... tipo um trance assim, uma parada mais assim, Antônio? Começou com trance, depois electro house, Aham, depois... Aquela época a música estava se transformando muito também, né? uhum, Então tinha diferentes vertentes muito distantes entre si, né? certo, Como techno, house, né? E hoje em uhum, dia, 20 e poucos anos depois, eu sinto que as vertentes elas se misturaram. Então, cada gênero tem um elemento do outro uhum. e existem novos gêneros, inclusive, Entendi, né? entendi. Mas voltando pro lado empreendedor, né? Então, comecei a tocar nessa época e aí comecei a produzir um evento, uma festa em Curitiba, também em paralelo, e deu muito certo. E aí, com alguns amigos, a gente montou uma agência de produção de eventos, Uhum, é, e produzimos festa do Paraná inteiro, e em Santa Catarina também, e também de agenciamento de outros artistas, de DJs. uhum. Então, foi uma experiência bacana de empreendedorismo. E aí, nessa oportunidade, eu comecei a fazer o material gráfico desses eventos, né? Então, comecei a colocar a mão na massa naquilo que seria também um pontapé inicial da minha jornada dentro da publicidade e do Ah, marketing também. legal, legal. Ali que você começou então a desenvolver um pouco esse aspecto, mas eu não quis te interromper, eu tava te ouvindo ali. Eu fiquei imaginando, né, a importância dessas experiências empreendedoras para você também conseguir ajudar os outros negócios, né? Mas depois dessa experiência aí, como que você se conectou também com outros mercados? Porque você falou dos Estados Unidos ali, que você teve em Nova York, aí você teve essa experiência empreendedora, mas aí depois, com o que que você atuou? Você teve outros negócios? Onde você foi atuar depois? Nessa época eu estava me construindo ainda, né, como profissional, então pude atuar em agências em Curitiba, né, Uhum, duas agências, também uma fazendo estágio, então me deu esse primeiro know-how, né, do feeling, do fervo de uma agência ali também, com uhum. deadlines apertados e aquela Prazos, loucura, gestão de tempo. e demandas de clientes e alterações, entendendo ali na prática o que é a publicidade, né, Uhum. como um todo que eu acho que é um ponto muito importante, né, dentro da publicidade, o profissional perceber que é um negócio de negação.
né? Você vai ouvir muitos nãos ao Uhum. longo do processo de lançamento de uma campanha ou de busca, né, pelos objetivos de marketing. O cliente vai te dar várias negativas e é importante você desenvolver essa resiliência de não levar isso para o lado pessoal, né? Uhum. E, em contrapartida, conseguir ainda devolver uma resposta que atenda, né, aos objetivos do cliente e do projeto como um todo. Certo, Jader, eu queria te perguntar uma coisa assim, ó, da tua percepção hoje eu vejo que ainda existe uma confusão das pessoas a respeito do que é publicidade, do que é marketing, do que é branding, do que é marca, do que é um projeto. Eu acho que ainda é uma área onde as pessoas precisam se conectar mais e aonde eu ainda vejo assim um trabalho muito delegado, né? As empresas delegam para alguém, não se envolvem muito com aquilo e acabam tendo dificuldade de entender o que que é todo esse processo, né? Que você de alguma forma iniciou a explicar agora. Quero te perguntar o seguinte: o que que o consumidor quer? O que que o marketing tem que se ocupar? Do que as marcas têm que se ocupar? E na tua experiência, o que que você acha que é importante hoje para o empreendedor que está nos ouvindo? O que que ele precisa dar atenção? O que que ele precisa olhar de fato? Certo. Bom, vamos lá. Explicando, né, essa distinção desses elementos que você trouxe, eu acho importante a gente entender a estrutura, digamos, dessa pirâmide, né? São pontos que existem em diferentes partes desse processo, dessa pirâmide, quando a gente analisa ela da parte operacional, Uhum, tática e estratégica, certo. né? Então, no topo da pirâmide, eu acho que caminha de mão dadas, nós temos o marketing e a publicidade, né? O marketing focado já na parte estratégica, realmente, Uhum, é, visualizando como a gente vai chegar do ponto X ao Y, né? uhum, Temos um produto, temos uma ideia, precisamos fazer com que ela chegue até o consumidor final, né? uhum, E para isso a gente vai bolar a estratégia de marketing, né? E desmembrar esse processo nas diferentes partes dessa estrutura, dessa uhum, pirâmide, né? Então, a parte estratégica, que é o macro. Posteriormente, né, a gente parte para a parte tática, né, entendendo como que a gente vai apresentar, né, essa uhum, estratégia de uma forma tangível, visual, e a parte operacional, né, que parte para o desenvolvimento realmente dessas peças, desses criativos, uhum, sejam eles offline ou digital. uhum, A publicidade anda de mãos dadas com o marketing, né? Ela vai potencializar ou ela vai fazer com que essa jornada se faça possível, né? Através da criatividade, através da sensibilidade, uhum, através da percepção, né? E entendimento do que o cliente, né? O consumidor final espera, quer ou até mesmo seja surpreendido, uhum. né? Nisso entra o branding, já como um filho da publicidade, do processo criativo. É, Hoje em dia, acredito que o branding seja ainda mais importante do que o marketing, né? O marketing você vai levar a informação, né, Uhum, para o consumidor, mas o branding é o que vai fazer com que a marca, o produto, permaneça na mente do consumidor, né? uhum, Então, esse espaço na mente do consumidor é hoje o ativo, o recurso mais valioso, né? entendi. Você ocupar esse espaço. Ocupar esse espaço que é tão disputado hoje com rede social e com tanta informação, né? Sim, E aí eu fico pensando assim, né? Imaginando, né, as criações que você faz e tenho acesso a alguma coisa, né? Eventualmente, né? Recentemente teve também o lançamento, né, de um importante livro aqui na cidade também, que conta, né, da história do Corrila Jano, dos 80 anos, onde nós nos encontramos até, que motivou o convite aqui dessa conversa, e aí eu vejo verdade. como existe um trabalho, né, artístico profundo para tudo que é criado, né, para tudo que tem um objetivo, que tem uma estratégia, e aí eu fico observando esse teu lado artístico e te pergunto assim, como que você consegue transformar, né, música, conectar música, arte, que relação tem tudo isso? Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, ah, mas música com empresas? Que relação tem música com empresa? Que relação tem um aspecto mais artístico com empresa? Qual a importância desse lado artístico para criar esse brand? Como que você cria isso? Como que você trabalha com isso? É uma pergunta, eu não sei se me fiz entender bem, Se mas é. fez, é uma pergunta profunda, mas faço questão de tentar responder da melhor maneira possível como artista.
Eu acho que a importância é total, né? Quando a gente está falando de pessoas, a gente está, ao mesmo tempo, falando de impressões sensoriais, né? Então, se a gente quer tocar as pessoas, a gente só consegue fazer isso através dos sentidos, né? Então, seja através do visual, né? Que é o apelo principal das cores, psicologia das cores, todas têm um propósito, né? Uhum. A estrutura, a apresentação, a organização, tudo isso é muito relevante, né? Assim como também a experiência auditiva, né? A Uhum. música, cada som, cada detalhe ali nessa experiência auditiva vai gerar sensações e pode gerar conexões ou pode gerar afastamentos, né? Certo. Com uma música barulhenta, um sinal de rádio chiado, qualquer coisa, não é algo confortável, né? Não é algo prazeroso. Então, mesmo que às vezes quem está proporcionando, né, essa experiência não esteja atento a esses detalhes, de uma forma subjetiva, subconsciente, ele vai estar ali atuando, né? Certo. Então é importante realmente estar atento a todos esses detalhes, né? Assim como a experiência do cheiro, né? Você entra numa loja, já tem um perfume específico, né? Isso fica registrado, né? Então você está no trânsito, está conversando com alguém, fala daquela marca, você lembra daquele cheiro, já te traz algo bom, ou de uma música que você escutou. Então é muito relevante, na verdade é fundamental, né? Você está atento a todos esses detalhes e para que isso aconteça, você precisa ser sensível, né? Ter essa sensibilidade aguçada, né? Certo. Então acho que nesse ponto o papel do artista se faz muito relevante também. Eu fico pensando assim, né? As pessoas talvez imaginem, vamos pensar em música, né? Existe aqui na rádio os jingles, que transmitem, né? Um artista criou e transmite muito bem é, a, a comunicação, a mensagem que aquela empresa quer passar, né? Através daquela música, através daquele jingle. É uma estratégia. Mas fiquei pensando Um também ótimo exemplo. na questão, por exemplo, do que você colocou no branding e como você teve as experiências, né, fora do país. Eu vou citar aqui a Apple, quando ela trabalha, por exemplo, a música em relação a sons, né? O toque do iPhone, né? Quando você toca num ícone, qual é o som, né, que ele produz. E aí eu vejo daqui a pouco um jingle bom na rádio, mas uma música ruim no ambiente do restaurante. Então Uhum. tudo isso está conectado, né? E aí você falou uma coisa que eu acho que é interessante, que é sensibilidade, e de alguma forma eu vejo que o mundo dos negócios às vezes ignora um pouco esses termos, a sensibilidade de você conhecer o teu público, de você conseguir transmitir aquilo que você quer para esse público, ou seja, saber se comunicar com ele, né, através desses elementos, que seja música, cor, visual, cheiro, né, o que tiver utilizando como ferramenta, mas eu vejo essa importância da coerência também das coisas, né, para que tudo se converse, né, e aí parece que tudo converge para uma grande intenção, né, o empresário tem uma intenção, se ele tem uma estratégia, uma intenção clara, parece que aí ele consegue fazer com que tudo vá ao encontro do objetivo, né, então você tem uma arquitetura legal, que se comunica bem, aí você tem um cheiro legal no ambiente, você tem uma música, mas aí você tem um material gráfico também, e aí eu vejo que a relevância desse trabalho, né, da mesma forma que você coloca a relevância do trabalho do artista, do profissional que atua justamente com o marketing, com o branding, com tudo isso, para conseguir trazer essa mensagem de uma forma clara. Porque em outros termos, e aí eu vou pedir licença para fazer esse comentário, às vezes eu vejo alguns Frankensteins, né? Tipo assim, pô, o ambiente é show de bola, mas o produto é ruim, né? Ou então, pô, a comunicação da marca, o gráfico é fantástico, logomarca tal, você chega no lugar, atendimento terrível, produto terrível, não tem conexão, né? E aí você tem toda essa questão da expectativa, né? Porque tudo isso vai criando uma expectativa, né? Eu Sim. lembro uma vez que a gente conversou sobre uma campanha de um carro que estava sendo lançado no Brasil, eu acho que você estava envolvido com esse projeto, né, de uma grande marca aí. E aí eu lembro que você comentou alguma coisa, eu fiquei pensando, né? Vi a propaganda na TV, vi todas aquelas ações e disse, pô, você cria toda uma expectativa. E quando você vai lá ver o carro, tem que estar lá esse negócio, né? Com Então é certeza. preciso essa coerência também, né? E aí eu tentei, né, trazer um pouco da minha impressão sobre o que você falou. Nós vamos fazer um rápido break, Antônio. Vamos fazer um break aqui com o ouvinte, o papo tá muito legal.
mas a gente vai dar um tempinho aí para você pegar um café, para você que tá no rádio, né, principalmente aí, você dá um tempinho aí, você volta com a gente no segundo bloco do Pulso, porque a gente vai falar muito ainda das experiências internacionais que você teve, e acho que é legal fazer essa correlação do que a gente pode trazer para o Brasil, Sim. né, e desmistificar algumas coisas, porque a gente tem muita coisa boa aqui também, e às vezes o Uhum. pessoal acha que só o bom tá só lá fora. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho também sobre as grandes empresas e os negócios que você também já atuou aí, que eu acho que é legal compartilhar. A gente já volta com o Pulso Empreendedor. Bora lá. Fala galera, nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na RC7. Você está acompanhando hoje o nosso bate-papo aqui com o Antônio Jader Marques. Ele atua aí na área de marketing, branding, tem uma ampla formação na área e uma jornada muito legal também em várias empresas aí na região e no mundo todo aí, conectando aí as marcas com as pessoas, mas também traz muito esse lado artístico aí, sensorial também, para todo esse trabalho que é muito técnico. E no primeiro bloco a gente falou um pouquinho, né, sobre a jornada do Antônio, entramos um pouquinho nessa parte aí da, vamos dizer assim, parte técnica do que é o branding, do que é o marketing, a publicidade. O Antônio nos ajudou com isso e agora a gente vai abordar um pouquinho um tema que eu fiquei refletindo ali durante o intervalo, Antônio, que é essa questão, assim, do Frankenstein que eu brinquei ali, né? Uhum. Que seria aquela coisa, assim, a empresa quer se comunicar com o cliente, cria um bom material gráfico, mas o ambiente é horrível, o produto está errado, as coisas estão desconectadas, né? Qual que é o papel do gestor? O que ele tem que fazer em termos de marketing para que ele tenha um bom resultado, né? E como que ele pode se apoiar também nesse lado, no artista, no profissional da área ali também, para conseguir fazer uma comunicação boa com os clientes que ele pretende alcançar? Bom, depende do gestor que a gente está falando, né? Em relação ao gestor de marketing, que é o meu caso, né? O head de marketing, realmente se faz necessário esse olhar estratégico e essa visão 360, né? Quando essa tragédia que você mencionou acontece, geralmente porque o gestor ou alguém responsável, ou o próprio profissional, né, da publicidade, está focado em alguns pontos específicos e está cego pro restante, né? Então, realmente, a gente não pode deixar com que isso aconteça. E, nesse caso, a sensibilidade artística, ela é muito pertinente, né? Eu acho que como gestor de marketing, os passos principais, né, é ter uma estratégia de marketing realmente bem elaborada para cada campanha. Eu costumo implementar 10 passos iniciais fundamentais para que isso aconteça, né? Uhum. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor, os 3 primeiros, né? O primeiro deles, obviamente, é entender realmente os objetivos do marketing, né? Para aquela campanha, para aquele projeto. O segundo é a gente ter um conhecimento, uma análise bem definida do DNA da marca, do produto, né? Uhum. Entender do que se trata, né? O que a gente quer comunicar, qual é a essência desse projeto, qual é o tom de voz que ele vai ter, como ele vai chegar para o consumidor final e, consequentemente, o terceiro passo é justamente esse, né? A gente definir a persona, né? Então, a gente faz uma análise bem aprofundada do público-alvo, né? Uhum. De cada projeto, de cada produto e analisando, né, esse público-alvo, a gente cria as personas, né, os perfis, né, a Maria de uma faixa etária X gosta disso, daquilo, o João, fulano, então fica muito mais claro, né, entender como se conectar de uma forma eficiente, né, com esse consumidor final. No que diz respeito ao gestor geral, né, uma Uhum. empresa ou algo do gênero, realmente essa sensibilidade artística é muito rara, né? O foco são números, são resultados. O que eu posso sugerir é que possam se abrir, né, para uma sensibilidade maior do processo como um todo, Uhum. se não ter a eficiência de contratar um bom head de marketing que já tem essa sensibilidade. É perfeito, Antônio. Eu fico imaginando, né, dentro da tua fala, assim, né, aquela situação de um gestor, vamos falar assim, gestor da empresa, né, vamos dizer, o CEO da empresa, diretor da empresa, que não tem essa sensibilidade e
E eu consigo ver ele claramente criando essas campanhas, essas coisas e não tendo resultado. E às vezes eu escuto do pessoal, né, que atua, por exemplo, em parceria com a rádio aqui, pessoal que atua em parceria, por exemplo, com tráfego pago. Não é raro a gente ouvir, né, aqueles mitos, né, de algumas empresas falarem assim, ah, mas eu não fui bem sucedido, ah, fazer tráfego pago não adianta. Mas daí é justamente o que você falou, mas foi feito esse processo, né? Eu Sim, conheço a minha marca, eu conheço o meu público, os objetivos dessa campanha estão claros, porque realmente parece que fica uma coisa sem propósito, fica uma coisa desconectada. E aí você falou num outro lado, que às vezes é esse lado mais, a palavra, né, sensibilidade do gestor, e aí me refiro ao diretor da empresa, principalmente, o dono da empresa em alguns casos, né, que acaba confundindo as coisas, né, entre ser o sócio, dono e ser de fato o executivo ou o diretor da empresa, mas em conseguir perceber a importância disso, porque às vezes nos negócios vira tudo número, né? Ah, sim. eu quero vender mais. Ah, então o que que faz? Eu vou investir tantos mil em propaganda. Uhum. Mas às vezes sai atirando com uma metralhadora aí, uns tiros nada a ver, perdido, e gasta dinheiro, gasta tempo, e às vezes até o contrário disso, como recentemente aconteceu um caso aqui polêmico aqui na cidade, onde uma campanha que em termos de produção foi bem produzida, mas em termos de estratégia parece que foi um desastre aí, porque tocou em assuntos polêmicos, né? Talvez tentou comunicar algo e não foi da melhor forma. Então, a gente percebe, né, que existem esses desafios. E aí eu acho que você resumiu tudo assim. Se uma pessoa não sabe, a gente sempre diz aqui no Pulso, contrate especialista, contrate quem sabe, né? Claro, Hoje eu tô com um cara que sabe aqui, que é head de marketing aí, né, de startups, de empresas aí. Hoje você tá atuando com uma empresa da Arábia Saudita, é isso? correto. É uma coisa muito louca, né? A gente vê hoje essas conexões, né? Como elas estão rápidas Sim. e também a partir da rede que você construiu, eu imagino que você tem acesso a muitos países e a muitas empresas. Acho que é legal falar um pouquinho disso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, mas antes eu vou te pedir para voltar um pouquinho para Lages e para Serra Catarinense, né? Onde a gente está gravando, onde a gente está conversando aqui no Pulso, que seria justamente falar um pouquinho da tua experiência, inclusive numa empresa, né, em um negócio que foi e continua sendo muito importante para a história da nossa cidade, que foi o Correio Lajeano. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também aí da tua experiência aqui na Serra Catarinense. Bacana, com todo prazer. Então, voltando um pouco à minha trajetória, né, que eu compartilhei, depois que eu me formei em publicidade em Curitiba, eu fui fazer uma especialização novamente em Nova York, nessa época em engenharia de som, Uhum, porque eu tocava como DJ também, produzia os certo. eventos, e sentia que isso poderia agregar também na publicidade, né? Eu ainda Uhum, estava definindo qual seria o meu caminho na publicidade, mesmo já tendo essa atuação como designer, né? certo. Dentro da área do design gráfico. Quando eu voltei de Nova York, eu tive minha primeira experiência em Lages, né? Gostaria de compartilhar também, que foi na agência Estúdio E, Olha só. que fica junto ao Salão Leia, né? Então a Aham, Lúcia me convidou para atuar ali e eu trabalhei ali com eles por 6 meses, foi muito bacana. Foi minha primeira atuação profissional em Lages dentro da publicidade. E foi muito bacana porque ali a gente pôde gerir algumas contas bem interessantes, né? Como, por exemplo, a Fazenda de Turismo Rural Boqueirão, olha que legal. o próprio Salão da Leia, né? Uhum, Mas depois de alguns meses, né, o contraste Nova York, Lages, ficou muito intenso e eu sentia que eu precisava expandir uhum. realmente, né, crescer dentro da minha área. E aí me joguei na cara e na coragem sozinho para São Paulo, onde eu fiquei por 8 anos. Então, aquela pirâmide que eu compartilhei, né, do operacional, do tático, do estratégico, eu subi essa escadinha toda progressivamente, né? Então, fui para São Paulo como designer gráfico, então, né, até então, e lá trabalhando em diferentes agências, passei a atuar como assistente de arte, posteriormente em uma dessas agências, depois em outra agência como diretor de arte, e aí já estava com as malas prontas, né? São Paulo te faz crescer, mas ao mesmo tempo, em determinado momento, satura, né? Ainda mais para gente que cresceu aqui no campo, né? Na tranquilidade da nossa cidade. É um pouquinho diferente. Engarrafamento no metrô para ir trabalhar às 7 da manhã, né? Nossa. Engarrafamento de gente. Mas foi muito enriquecedor também, Uhum, né? Sou claro. muito grato a esses anos de São Paulo. E quando estava prestes a voltar, recebi uma proposta de trabalho muito interessante para assumir a direção de arte do governo de São Paulo. Uhum, Então, me fez crescer muito também, uma responsabilidade muito grande, né? uhum. O governo do estado de São Paulo, né? Sim, Nossa, é um negócio imenso em termos
de trabalho que você tinha aí à frente, né? Milhões de pessoas, né, a serem alcançadas pelas campanhas, verbas muito maiores também, né, e responsabilidade, consequentemente, proporcional. Uma campanha dessa época que eu acho válido mencionar, que está até hoje em atividade, para minha surpresa, inclusive, é uma campanha que a gente lançou que se chama Proibido Venda de Álcool para Menores de 18 anos. Então, desenvolvi com o meu time uma logo, né, e todo o branding, e essa campanha foi lançada primeiramente na cidade de São Paulo, foi um sucesso. Posteriormente, na época, o governador era o Geraldo Alckmin, foi para o estado todo de São Paulo. E hoje, 12 anos depois, essa campanha foi lançada em 2012, eu vejo ela no Brasil inteiro, inclusive aqui em Lages. Olha só. Então, onde tem bebida alcoólica sendo vendida, supermercado, bares, restaurantes, tá esse símbolo que é uma mãozinha com menos 18 e o símbolo de proibido. De proibido. Então, Não sei se vocês já devem ter visto. Eu já vi essa marca, e aí a gente não sabe, vira uma coisa pública quase, né? Porque aí as pessoas começam a se apropriar disso. Verdade. Mas é legal ver que existiu uma intenção, um projeto, e isso também me abriu um pouco a mente para pensar a importância também, né, desse trabalho que você desenvolveu e outros trabalhos semelhantes para nossa região serrana, né? A gente tem a questão do turismo, a gente tem questão também de alguns desafios de manter a cidade mais limpa e mais bonita, e a importância dessas campanhas. E me lembro de uma campanha muito boa na década de 90 em Curitiba, né? Eu morei em Curitiba. Na década de 90 era do lixo que não é lixo, né? Da reciclagem. E era toda uma construção que fazia parte de uma cidade sustentável, tinha um objetivo maior, né? E algumas campanhas, algumas coisas ali estavam em volta da questão de separação de lixo, né? Então eu vejo a importância desses trabalhos para a gente também atingir objetivos maiores enquanto sociedade, né? Então eu acho que também daria para trazer um outro aspecto, que seria a criação de uma marca da Serra Catarinense, fortalecimento. Hoje a gente sabe que tem alguns projetos trabalhando nisso, mas a importância das pessoas entenderem isso. Se você está ouvindo de outra região do país, você pode pensar da mesma forma, como que você pode criar uma marca também aí. O Antônio é um cara bom para você conversar, como que você pode criar, de repente, uma estratégia, alguma coisa para sua região, né? Obrigado, Malek, pelo elogio. Essa é a publicidade boa de ser feita, né? Que a gente sente prazer em fazer, em atuar, né? Em projetos que a gente entende que realmente está auxiliando, né, na expansão de consciência, né, de entendimento da população como um todo, né, que vai ser útil, né, para as pessoas e para a sociedade. Aquela campanha, aquele trabalho que é gratificante, né, você atuar. Combustível para a alma. Diferente de outras que às vezes não ressoam e a gente acaba até mesmo pulando fora do projeto, como aconteceu comigo no último projeto internacional, eu posso compartilhar. Seria legal. Mas voltando para a tua questão do projeto que eu atuei aqui em Lages, que você mencionou, né? Isso. Então, depois de mais de 15 anos fora de Lages, né? 8 anos atuando em São Paulo, senti de voltar para cá um pouquinho, porque eu já estava com pretensões de ir para fora do país novamente. Então, queria ficar com a minha família um pouco e atuar aqui na região. Atuei por um ano na agência Gás, em Florianópolis. Peguei umas contas legais ali também, né? Como diretor de arte. Entre elas, a marca de roupa Lança Perfume. As mulheres vão... Elas gostam bastante. Sim. E aí, voltei a Lages, recebi uma proposta, né? A convite da Isabel Baggio. O Correio Lagiano, na época, estava tendo tratativas não muito bem sucedidas com diferentes agências de publicidade, né? Para algumas necessidades. E aí a Isabel teve a sacada de construir e implementar uma agência in-house dentro do Correio Lagiano. Certo. Era uma época que estava naquela transição do impresso para o digital, o Correio Lagiano se adaptando a essas transformações. E aí ela me convidou para coordenar esse projeto, né? Eu tinha essa viagem já programada, mas lancei um pouquinho mais para frente, porque entra na questão afetiva também, né? De poder atuar e contribuir um pouquinho aqui na nossa cidade. Legal. Memória afetiva, né? Cresci com a lembrança do meu avô, todo dia saindo da casa dele na Correia Pinto, caminhando até o calçadão para comprar o jornal, os amigos lendo. Então, o jornal Correio Lagiano faz parte, né? Fazia parte intensamente do nosso dia a dia. E aí eu fiz questão de somar e agregar um pouquinho, então foi muito bacana. A gente implementou essa agência dentro do Correio Lagiano. Desenvolvemos um novo projeto gráfico para o jornal na época. Trabalhavam comigo 3 mulheres, né, criativas da publicidade.
a Kelly Marques, que inclusive atuou no lançamento do livro agora como diagramadora, né? A Luana Souza e a Gisele Binek, se eu não me engano, o sobrenome dela é esse. É um profissional extremamente criativa que eu tive a honra aí de ter no time também, Que nessa legal. época. É legal você falar isso, né, da gratidão e do retorno à terra, até por essas lembranças, né, a questão familiar e tudo. Eu acho bacana. Isso é um valor também, né? E eu acho que muitos empreendedores trazem esse aspecto aqui na cidade de se manter aqui, inclusive, por conta disso, né? Por conta, né, desse sentimento que a gente carrega. Eu acho que isso é super importante para uma cidade, para uma região se desenvolver, né? A gente valorizar o que é nosso. Inclusive, o evento foi muito bonito. Isabel Bar já esteve conosco aqui no Pulso Empreendedor, uma entrevista muito legal, uma conversa muito bacana. Mas, claro, Bacana. ressaltar e salientar, né, que naquele evento, uma oportunidade muito legal mesmo da gente materializar, né? Concretizar essa história. Eu acho que foi muito oportuno o lançamento do livro, né? E a Sim, compilação, né, artística dessas informações, desses dados. Então, um trabalho muito bem feito por todos os profissionais, inclusive por você, né, Antônio? De a gente ter realmente retratado isso. E eu acho que é algo que a gente tem que incentivar muito na nossa cidade, né? Esse aspecto cultural, esse aspecto de memória, né? No sentido positivo de a gente trazer também as lembranças como algo que vai nos ajudar a construir o nosso futuro, né? E ali, nossa, eu fui aquele dia no evento e a gente fica até de certa forma emocionado porque se envolve com aquilo de uma forma que remete à nossa própria existência aqui na cidade, né? E das claro. famílias. Então, foi realmente muito legal. Acho que é um projeto, como você falou, é daqueles projetos muito gratificantes, né? De Sim. ver o resultado. Ficou muito bonito o trabalho, muito bem feito, né? Obrigado, Eu tenho um Maneco. exemplar comigo lá. E a questão, né, que eu ia te perguntar é que como é que é o Antônio Jader também nessa relação, né? Volta para casa, mas também está conectado com o país, com o mundo todo, fora do país aí. Você tanto já veio, mas já tem outros planos e hoje atua com empresas fora do país. Eu sei, né? Em off a gente conversou ali, você já atuou na Espanha, nos Estados Unidos, tem conexão com essas empresas aí agora, Arábia Saudita, lá com meus primos. Lá. Não, eu tô brincando. É porque a gente tem a origem libanesa aí, mas fala um pouquinho dessas experiências e o que que a gente pode também aprender. A gente está indo para o finalzinho do programa aqui, mas dá tempo de falar mais um pouquinho dessas experiências e que relações a gente pode fazer com o marketing fora do país, dentro do país, o que que a gente pode aprender, né, fora do país e o que que a gente tem também de bom aqui que às vezes a gente não sabe valorizar. Bacana. Bom, vamos lá. Esse é um grande dilema interno, né? Um karma pessoal, eu diria, porque metade de mim, como os meus antepassados, né? Exemplo dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, que são lagianos, nasceram, cresceram aqui e muitos deles nunca sequer saíram da cidade porque gostam de estar aqui, amam o estilo de vida da cidade, né? Bem bairrista, como a gente, né, costuma falar, assim como amigos, né, da nossa geração também, né? É, eu tenho esse lado também, então Aham. sempre que eu tenho essa oportunidade, eu me faço presente aqui, como é agora, né, fazendo valer a liberdade geográfica, né, de trabalhar remotamente. Mas a outra metade da minha alma, eu diria que é um espírito cigano, né? Eu gosto de me lançar ao mundo, Legal. de experienciar novas culturas. Eu acho que isso é muito importante realmente para quem é criativo, né? Uhum. Beber em diferentes fontes para sempre se colocar no lugar do outro, né? E através dessa perspectiva, dessa visão diferenciada, né? De um outro povo, de uma outra cultura, você perceber como eles se relacionam com o mundo, Legal né? A isso. gente cresce dessa maneira, enriquece o nosso repertório. E isso é refletido nas nossas criações, né? O que eu posso sugerir, eu diria, que é de muito valor para o criativo também, é o fator coragem, né? Que ao Uhum. mesmo tempo você se permitir ir para um lugar que você não conhece, né? Uma outra língua, uma outra cultura, Uhum. é um processo desafiador também, né? E o Uhum. elemento que faz a diferença e torna isso possível é a coragem. Uhum. Então, exerçam a coragem, né? Quando sentirem esse chamado, trabalhem, porque como o músculo precisa ser trabalhado também, né? Então você vai fortalecendo e aí você vai se sentindo mais confiante para realmente dar esses passos, né? Então, talvez se eu não tivesse ido morar sozinho em Florianópolis com 15 anos, eu não estaria pronto para morar em Curitiba e posteriormente eu não estaria pronto para ir para São Paulo, depois não estaria pronto para ir para Nova York,
ou Los Angeles, ou na Europa. Então, é uma construção, né, Uhum. de repertório, de caráter, de experiências, que vai realmente fortalecendo e dando essa base, né, para os saltos, para os voos. E isso reflete no trabalho também em diferentes campanhas, diferentes projetos, quando a gente sente que tem uma portinha ali, uma oportunidade para a gente ousar, para a gente ir Uhum. além, para a gente propor algo fora da caixa, né? Uhum. Acho que tudo isso converte nesse ponto da criação. Muito legal você falar isso e vem bem ao encontro, né, do que é o espírito do Pulso Empreendedor. Você falou, acho que é assim a mensagem, né, essa coisa da coragem e ao mesmo tempo essa abertura de mente que tu tem para essas experiências e esse olhar, né, para as diferenças culturais, para o aprendizado. Você está aberto para isso, né? Então também se dispõe a estar lá, mas absorve, né, todo esse aprendizado. E acho que você colocou de uma forma muito legal isso. Me faz pensar na importância, né, e da Serra Catarinense, a gente aqui que vive o nosso mundinho, né, a modo de dizer, preocupado com os meus números ali no meu negócio, com o meu dia a dia, a importância da gente se conectar com o mundo, né? E eu acho que Sim, a ideia da entrevista e da nossa conversa de hoje era um pouco isso mesmo, Antônio, era fazer com que o ouvinte também sinta essa conexão, né? Sinta que ele também pode estar conectado e seja através de alguém como você hoje está nos conectando com essas experiências fora, trazendo o teu aprendizado. Eu acho que é importante a gente se abrir, a gente não pode ficar fechado lá no nosso negócio, no nosso mundinho, mesmo que a gente não exerça o papel criativo, é importante que a gente esteja, ao menos com pessoas que estão conectadas com essas ideias e esteja aberto, né? Acho que Lages e a Serra Catarinense precisa de uma mudança, num sentido não que é uma ruptura com o passado, pelo contrário, eu acredito sempre numa construção. E acho que é importante a gente valorizar, como eu disse na história do livro, por exemplo, né? sim. Valorizar o que é nosso, conhecer a nossa Esse é um história, ponto muito importante, né? inclusive. Mas a gente ir reescrevendo também, né, novos capítulos, escrever novos capítulos, não reescrever, escrever novos capítulos a partir também de uma mentalidade mais aberta, mais artística, pensando no bem-estar das pessoas, pensando na qualidade de vida, pensando na melhoria dos negócios. E é engraçado como essas coisas vão se conectando, né? Um trabalho de marketing bem feito faz a pessoa pensar, faz a Sim, pessoa pensar nos clientes, faz pensar na sua equipe, faz pensar no seu produto. Isso gera uma melhoria no ambiente, gera uma melhoria nos serviços prestados, nos produtos, e tudo isso vai entrar em harmonia, né, com uma construção de um ambiente que se quer construir, né? E aí eu não sei aonde Lages quer chegar, tem um plano de aceleração territorial acontecendo, muito legal aqui na bacana. nossa cidade, que eu acho que vem ao encontro disso que a gente está falando, mas a gente está chegando no fim do programa, Antônio, e eu quero realmente te agradecer por você estar aqui, né? Você não sei por quanto tempo ainda fica no Brasil, então um privilégio poder conversar contigo aqui no estúdio, frente a frente, a gente se reencontrar aí para bater papo, para trocar essa ideia, e tenho certeza que foi muito enriquecedor, né? E a gente poderia ainda ter outras conversas no futuro. Eu deixo o gostinho aqui para um futuro bate-papo. Quando você for e retornar de novo, daí a gente faz outro bate-papo com mais experiências, com mais coisas para compartilhar. Mas te agradecer por isso, né? Colocar aqui mais uma vez aqui, sem demagogia nenhuma, a minha admiração pessoal por você, como a gente estudou junto, te conheço nos valores, no caráter, né, e no teu trabalho, e é legal, dá orgulho saber que tem um lajano aí no mundo inteiro espalhando essas boas ideias, e eu acho que nós precisamos mais disso, da arte, da sensibilidade, de colocar as coisas como elas são, de ter um entendimento melhor das coisas e sair um pouco daquele empreendedorismo burro que eu chamo, que é do tipo, não, faz assim, vamos vender ali, vamos. Não, as Sim. pessoas não prestam, não, as pessoas não querem, Uhum. não, o meu público tal coisa, assim, sabe, aquela coisa negativa, romper com isso e a gente se abrir para de uma forma harmônica se conectar com as coisas e você traz esse sentimento, né? Muito bom conversar contigo. Obrigado mais uma vez. O prazer foi todo meu, E, Malik. e aí deixa um espaço aí para as tuas considerações finais, obviamente. Claro, te agradeço o convite, o prazer foi todo meu. Acho que você tocou num ponto muito pertinente e chave, né? Sintetizando o que você trouxe agora, que é a questão do mindset, né? A questão da mentalidade. Então, você não precisa viajar o mundo inteiro, né? Para ter essas experiências ou para trazer algo construtivo e inovador para a região. É a questão de ter um mindset proativo, né? Se Uhum, permitir mudar de ideia. uhum. Eu gosto muito da frase do Timothy Leary que ele diz: você é tão velho quanto a última vez que você mudou de ideia. Olha só. Então, hoje as tecnologias estão aí, né? Tem muita fonte de informação, está acessível, é questão de querer, de buscar, de ir atrás, de ter essa motivação. Então,
O que eu sinto de compartilhar aqui para finalizar é realmente manter essa chama acesa, de ir além, né? De buscar novas ideias, novas possibilidades, novas formas de fazer as coisas, de agregar, né? Dá para ter acesso, né? Basta querer. E para quem não tem a chama acesa, tá na hora de acender. É isso aí, muito legal. Eu acho que fica essa mensagem final aí para você ouvinte refletir e se conectar com tudo isso que está acontecendo aí na nossa cidade, na nossa região, no mundo. Esse é o Pulso Empreendedor, né? É o programa que está te conectando justamente com essas ideias. Muito legal, mais uma vez, obrigado, Antônio. Obrigado aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Clube de Negociadores e todo mundo que está com a gente. Você continua aí que tem mais Pulso Empreendedor. Valeu!